Uma pesquisa apontou que Ratinho Júnior é o 7º governador mais popular nas redes sociais. Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite e Romeu Zema lideram as estatísticas. Os dados foram divulgados ontem pela Quaest Consultoria e Pesquisa e fazem parte do Índice de Popularidade Digital, o IPD. O IPD analisa 175 variáveis coletadas nas plataformas. Cada uma delas constitui uma dimensão analítica e depois elas são agrupadas. O algoritmo do índice leva em conta a relevância de cada dimensão e indica um valor que classifica todo o conteúdo digital analisado. O indicador final varia de 0 a 100 e pode ser comparado ao longo do tempo. Segundo os números, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é o governador de São Paulo, apresenta o maior índice de popularidade, atingindo 75,6%. Ele é seguido pelo tucano Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, com 61,5%, e por Romeu Zema, do Novo, que está à frente do governo de Minas Gerais, com 56,3%. Ratinho Júnior, do PSD, registrou um índice de 34,1% em setembro, a 7ª melhor variação. Em relação ao mês passado, o chefe do Palácio Iguaçu registrou uma alta de 15%. Quem aparece em último lugar em popularidade nas redes sociais é Marcos Rocha, do União Brasil, que administra o estado de Rondônia, com um índice de apenas 18,3%. Conforme o estudo, a coleta de dados foi feita entre 1º e 20 de setembro e analisou o desempenho nas plataformas digitais dos 26 chefes de executivos dos estados e também do Distrito Federal. Esses números representam de fato, será alguma coisa, Pedroso, ou é só o número de seguidores na internet que bombou mais para um e menos para outro? Esses números, eles significam a popularidade digital, que na prática não tem conexão, talvez, com popularidade eleitoral, Mark. Eu lembro que durante as eleições eu preparei alguns relatórios avaliando as redes sociais dos candidatos ao governo, dos candidatos ao Senado, e lá, o que aconteceu? O Ratinho Júnior também não era o mais popular nas redes sociais, em alguns momentos ele ficou atrás, inclusive, do Requião. E a gente sabe que no resultado, na urna, no interesse eleitoral, o Ratinho Júnior teve ali um impacto com uma ampla margem, de vitória. Isso aconteceu também no Senado. Em alguns momentos, o Paulo Martins ficou à frente do candidato Sérgio Moro em popularidade digital no índice ali que eu construí. E ainda assim, o Sérgio Moro acabou sendo vencedor nas urnas. Então é um dado importante, principalmente para quem pensa numa eventual candidatura nacional, precisa talvez melhorar esses índices, até para que tenha manchetes favoráveis a si, mas na prática, de interesse do povo, esse é um dado que funciona muito mais como uma curiosidade do que um termômetro medindo ali chances ou viabilidade real. E ainda falando sobre levantamentos, o Instituto Poder Data aponta que as taxas de aprovação e rejeição do governo Lula registraram a menor diferença desde o início do mandato. Segundo a pesquisa, a administração petista foi aprovada por 48% dos brasileiros. Entretanto, outros 45% reprovam a gestão. Já 7% não souberam como responder. Os números indicam que a diferença entre os percentuais de aprovação e desaprovação do governo é o menor desde o início do mandato. Em janeiro, a distância era de 13 pontos percentuais e agora apenas 3 pontos percentuais. O estudo também perguntou aos entrevistados sobre a avaliação do trabalho pessoal do petista entre 3 opções: bom ou ótimo, regular e ruim, ou péssimo. Há 3 meses, 41% achavam Lula bom ou ótimo. Hoje são 36%. Os percentuais de ruim ou péssimo subiram de 32% para 35%. Outros 25% mantiveram a opinião como regular e 4% não souberam responder. O levantamento foi feito pelo Instituto, que é ligado ao site Poder 360, entre os dias 24 e 26 de setembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram feitas 2.500 entrevistas em 212 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Então dá para perceber ali, Pedroso, que caiu o número de pessoas que achavam o governo Lula bom ou ótimo, eram 41, agora são 36, e subiu quem achava ruim ou péssimo, subiu de 32 para 35. Esses dados então representam que o governo Lula está oscilando dentro da margem de erro, é verdade, mas oscilando negativamente.
Exatamente, veja, na avaliação positiva ele oscila dentro da margem de erro e na avaliação negativa, Mark, ele cresce ali, um indicador ruim para ele, acima da margem de erro. Nos termos jocosos ali de quem faz análise de pesquisa de opinião, a gente diz que a boca do jacaré está fechando. O que isso quer dizer? Você tem ali as duas linhas ali começando a se aproximar. E na prática, isso é um sinal de que as pessoas que tinham uma expectativa em relação ao governo deixam de ter essa expectativa. Vejam, quem defendia ali durante a eleição o governo do Lula falando, olha, nós teremos políticas de equidade de gênero, percebem que ministras mulheres foram exoneradas para serem nomeados ministros homens. Quem defende ali uma questão de pauta de equidade de raça, percebe que dentro das discussões do Supremo, que era uma pauta relevante, raça foi jogada ali para debaixo do tapete. Então, aquelas pessoas que subiram a rampa com o Lula foram ficando pelo caminho. A política indígena, mesma coisa, ninguém fala mais da questão dos Yanomami, mas várias lideranças indígenas seguem denunciando que o problema persiste. Então, Mark, além de tudo, você soma a questão econômica. Então, a realidade, como muitas vezes a gente fala aqui entre nós, ela segue se impondo. Existia uma expectativa muito grande, mas as entregas estão muito abaixo do prometido. Ou seja, venderam o paraíso e estão entregando no máximo o purgatório.